A poronga ilumina os caminhos e no palco a luz que se vê é da estrela de um quarteto que une duas gerações, as baquetas de Jorge Anzol, os graves de Márcio Magrão, as cordas de guitarra de João Eduardo e a sonora voz de Diogo Soares, que dão o tom da banda Los Porongas, a banda que é a convidada do programa de hoje. Olá, rapazes, é um prazer recebê-los em Rio Branco, estão de volta, e também no Ideias da Aldeia. Olá, Jorge. Olá, Jorge. Para nós é um prazer também. Bom, só para esclarecer, todo mundo pode participar, senão o papo vai ficar aqui entre eu e o Diogo e não vai cair bem, né? Começar com uma pergunta que é o seguinte: vocês estão há quase 1 ano e meio fora de Rio Branco, não é isso? Um ano e 4 meses? 1 ano e 4 meses. Já deu para sentir o que é viver de música num mercado como São Paulo? Rapaz, tá dando. Deu para sacar que o buraco é mais embaixo. É mais embaixo, né? É mais embaixo. Mas e aí, fala um pouco dessa experiência, Jorge. Eu acho que, na verdade, esse era um sonho que os quatro, acho que cada um no seu íntimo acalentava, né? Que era justamente viver de música. Eu, particularmente, assim, durante 4 anos trabalhei na Fundação Elias Mansur e trabalhava no setor de eventos da Fundação. E a gente organizava vários shows de artistas que vinham de fora, o Ira, 14 Bis. E aí, Jorge, eu vou te contar, cara, quando eu vi os caras saindo do avião carregando aqueles cases de prata e de caixinha, eu disse, porra, eu quero muito essa vida. Mas isso é o lado bom, tem um lado ruim, né? Que é justamente a dificuldade de você ser artista no Brasil, é onde você tem que matar um leão a cada dia, né? Mas eu acho, como eu falei no início, assim, eu acho que os quatro estão muito satisfeitos, porque na verdade era um sonho que a gente tinha. E como diz um amigo meu chamado Jorge Henrique, todo mundo deve saber a dor e a delícia de ser o que é. Então hoje a gente está vivendo a dor e a delícia de sermos uma banda de rock em São Paulo, vivendo de música. E as gerações já se encontraram? Diogo e João, Jorge e Márcio, que são de gerações diferentes. Como é que é? Vocês coabitar hoje não, já estão morando em casas separadas, né? Não litigiosamente, não foi uma separação, não saíram brigados, mas efetivamente, assim, como é que foi conviver todo mundo junto, no mesmo espaço, dividir os mesmos problemas, as mesmas angústias, enfim? Rapaz, eu acho que isso, na verdade, consiste na grande experiência de ser uma banda de rock no Brasil hoje, de ser artista no Brasil e de ter se mudado da nossa casa, da nossa terra natal, onde a gente largou os empregos, as famílias, as namoradas, para ir para São Paulo, morar os 4 juntos no mesmo apartamento. Antes de ser uma experiência artística, antes de ser uma experiência estética, é uma experiência humana, de um crescimento muito bonito, de se conhecer, de se respeitar, porque a gente é muito diferente um do outro, dá para ver na cara de cada um que a gente é muito diferente, mas é exatamente a química, ou alguns chamam de magia, que é aquilo que acontece no palco, que acontece quando a gente está fazendo música junto, que faz com que a gente continue junto, com que a gente tenha superado essa primeira fase de ter que ir para São Paulo, morando os 4 juntos no mesmo apartamento, num apartamento em que nós nem aluguel pagávamos. E hoje, o Magrão já alugou esse apartamento, está morando com a família dele, e eu e o João Anzol estamos morando em outro apartamento. E vivendo e acreditando que as coisas estão no caminho certo. João, independente é um rótulo meio estranho hoje em dia. Cabe muita coisa nesse universo, vocês devem ter visto muita coisa boa e muita coisa ruim também. O que é que vocês têm visto que vale a pena? O que é que vocês têm sentido já de se olhar, a peneira corre por aqui, isso aqui é o que tem de melhor nesse universo? Cara, pra ser sincero... Tirando Los Porongas, né? Não, tem umas bandas legais, assim. Na verdade, uma coisa que a gente sempre observa que rola no mundo independente é que criam-se muitas expectativas, né? Em cima de muita coisa, muito artista, muita banda que vai tocar, que acaba conseguindo um espaço para viajar, tocar num festival e tal, etc. Mas se você for peneirar mesmo, como tu disse, assim, você vai tirar um número pequeno de artistas e bandas que realmente podem fazer daquilo ali uma carreira, né? Uma forma de vida mesmo. A gente tem hoje bandas como Vanguard, como Super Guides, Porcas Borboletas, Macaco Bong do Mato Grosso, que a gente pode dizer realmente que estão representando hoje a nova música brasileira, assim, sabe? São bandas que têm um trabalho autoral de excelente qualidade, né? Um bom show, assim, enfim, todos os
requisitos necessários para serem classificados como bandas que podem sobreviver do seu trabalho mesmo, né? do seu potencial artístico. Porque, como o Márcio estava dizendo também, assim, não é só na cena independente que tem coisa ruim. Claro. Você tem coisa ruim espalhada em todas as cenas, né? As cenas e as vertentes da música brasileira, na verdade. Muita coisa empurrada goela abaixo também, né? A gente tem os veículos de grande mídia que são especialistas em fazer isso, né? Dizer, essa é a nova banda, esse é o novo artista do momento. E é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, assim, sabe? Eu acho que você precisa estar acreditando muito no teu trabalho para poder seguir em frente com ele. Não dá muito valor a um fenômeno que ocorre na cena musical, que é o famoso hype, né? Que é bandas hypadas, que são as bandas do momento, que são as bandas da vez, né? Se você pegar as publicações mensais sobre música e for olhar nas páginas lá de coisas novas que estão acontecendo e tal, tu sempre vai ver a melhor banda dos últimos tempos, assim, sabe, ali, né? Sempre classificadas dessa maneira. Então tem que ter muito cuidado com isso, assim, né? Até com os Porongas já houveram críticas nesse sentido, assim, colocando a banda como a melhor coisa que havia acontecido e tal. Do rock, a né? salvação do rock, etc. Como acontece com outras bandas também. E é uma coisa que eu acho que você tem que ter muito cuidado, sabe? Porque da mesma maneira como eles estão levantando tua bola ali no começo, depois que você grava o segundo disco, o terceiro disco, talvez seja a oportunidade deles virem te massacrarem, assim, entendeu? Não era aquilo que se esperava, tal. Então eu acho que é um dia de cada vez, assim. Tá vivendo aquele dia como se ele fosse um único mesmo, sem grandes expectativas com relação ao futuro. E isso é uma coisa que quem vive dentro de uma banda, que muitas vezes é citada dessa maneira, tem que ter muito cuidado, assim, e tem que saber controlar muito a ansiedade e a expectativa, porque é difícil você pegar um artigo numa revista ultra representativa e ele colocar a tua banda dessa maneira, sabe? Eu acho que tem que ter muita maturidade para olhar e falar, não, cara... E não se iludir com qualquer coisa também. Se iludir com qualquer coisa. Assim, principalmente nesse momento que se vive hoje, né? Porque eles sempre estão atrás, sabe? Estão atrás da novidade, então assim, eles veem alguma coisa que é legal, que está um pouco acima daquilo que eles estão acostumados a ver, já tendem a taxar como o futuro, como a salvação, e na verdade não é, cara, assim, é apenas um bando de pessoas fazendo música, que por ser de boa qualidade acaba criando grandes expectativas, sabe? Mas eu acho que o grande lance é estar vivendo um dia de cada vez e acreditando no seu trabalho da melhor maneira possível, assim, né? Agora, nesse universo do que é bom, o que é ruim, Márcio, tem uma linha ou a boa e velha diversidade cultural brasileira ajusta esse universo, né? Você tem as mais diversas influências sobre essas novas bandas que estão aparecendo. Acho que um dos maiores exemplos é a gente mesmo, né? Os Porongas, que é essa diversidade de influências que a gente tem, e a gente encontra não muito nas outras bandas. É sempre algum modelo que vem da Europa, ou um modelo que vem dos Estados Unidos. Mas a gente encontra, acho que são as que se sobressaem, são as que têm uma certa originalidade, né? Isso. Isso acontece com os Porongas. E o fato também de vir do norte, porque eu acho que o barato dessa coisa não é só a diversidade sonora, mas também a diversidade de local, né? A diversidade geográfica, porque cada um carrega nessa... Eu acho que tem uma coisa que a gente está passando e a gente se orgulha muito disso, que é com o fato de ter colocado o Acre no mapa da música pop brasileira. E naquela lista que o João fez de bandas, eu até incluo uma outra banda acreana, que é uma das coisas que mais deixa a gente feliz, é o fato da gente sair do Acre, levando uma música, uma sonoridade que se construiu aqui com as nossas diferenças musicais, pessoais, estéticas, de vida, que resultou no trabalho dos Porongas. É muito bacana você sair daqui, estar lá em São Paulo, batalhando por essa música, levando essa arte, levando essas mensagens que se construíram aqui dentro desse universo que é o Acre, que é um universo muito particular também, e saber que uma outra banda consegue ter um trabalho estético tão refinado, está fazendo música contemporânea com tanta qualidade, como é o caso da Filomedusa. E tem muito a ver com isso que o Magrão estava colocando, assim, as bandas, o que a gente tem percebido na quantidade enorme de festivais que a gente tem tocado, de casas noturnas, de encontro com outros artistas, que os artistas que se sobressaem são aqueles que investem num trabalho autoral não só no sentido de compor músicas autorais, mas no sentido de criar uma estética. E
isso é uma coisa que assim, nem a gente mesmo sabe como é que isso surgiu com os porongas, né? Assim, é intuitivo. Mas o fato é que o que a gente percebe é que existe uma porrada de bandas e de artistas copiando as coisas. Na cena independente, no universo independente brasileiro, no grande mercado, sabe? Tem gente vendendo milhares de discos e estando na mídia com um trabalho, às vezes, que não traz nenhuma inovação, que é um formato, que é um padrão. A gente tem hoje isso acontecendo claramente no Brasil. As bandas que passam, por exemplo, nas mãos do Rick Bonadio, que é o produtor que produziu Mamonas Assassinas. Depois que ele se fez, ele começou... Sempre ele está produzindo uma grande banda do momento. Ele fez isso com o CPM 22. Aí o CPM 22... Quem é que fala em CPM 22? A grande banda do momento é o NX0. Aí o NX0 está na capa da Rolling Stone esse mês. Mas ano que vem já não vai ser mais o NX0, é o Fresno, que ele já está preparando com aquele tipo de sonoridade, com aqueles timbres de guitarra pasteurizado. E não é isso que a gente está buscando, que a gente percebe que muita gente aqui no Acre não está buscando também, e que dentro desse circuito independente, apesar de ter muita coisa ruim, tem muitas bandas ruins. Isso é um fato. Existe uma busca por um caminho alternativo a esse caminho que a grande indústria impôs, que é o da pasteurização e o da igualização da produção musical. E isso é uma coisa bacana desse universo de onde a gente vem, que o Acre está inserido de uma forma muito, muito forte, né? Acho que é interessante também uma curiosidade, que é assim, essa coisa das bandas com um trabalho original. É engraçado você ver que a maioria dessas bandas, elas não saem dos grandes centros, elas não estão, você não encontra essas bandas no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí, assim, é engraçado porque a gente olha para trás, assim, e principalmente eu e o Magrão, que somos de uma geração mais antiga, assim, e muito tempo a gente reclamou, a gente se dizia infeliz por morar em Rio Branco. Assim, o sonho da gente durante muito tempo era justamente morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, na grande metrópole. Vocês já tinham ido, né? Exato. E aí o que a gente... É legal porque essa ida para São Paulo desmistificou muita coisa, porque a gente sempre imaginava que São Paulo era um universo de tendências, de estilos, e realmente mas acontece uma coisa em São Paulo e nos grandes centros, que são as tribos. Então você tem a tribo da galera que curte punk rock, você tem a tribo da galera que curte heavy metal, você tem a tribo da galera que curte música eletrônica, e essas tribos, elas não se conectam, elas não se relacionam. Então, os espaços são pequenos, né? Exatamente. Então, os redutos são pequenos, quer dizer, não é uma grande tribo que então você tem o cara que gosta de heavy metal, ele vai passar a vida inteira ouvindo as mesmas bandas, frequentando os mesmos lugares e se relacionando com as mesmas pessoas. Quando você traz isso para a realidade de um lugar como Acre, de uma cidade como Rio Branco, é muito louco, porque você vê todo mundo, é uma promiscuidade incrível, benéfica, exatamente, porque você vê a galera do heavy metal indo para o show da galera do punk rock, o pessoal que curte música eletrônica. E uma outra coisa que assim, me chama muita atenção é que no Acre, as pessoas de diferentes classes sociais se encontram para fazer a mesma coisa. Isso em São Paulo é praticamente impossível. Você vê uma banda, você vê os caras se conhecem ou na rua que eles moram, ou na escola, e gostando da mesma coisa, das mesmas bandas, se vestindo do mesmo jeito. Então isso é um pouco da realidade dos grandes centros assim, no Brasil. E aí quando você sai dos grandes centros e vem para um lugar como Rio Branco, é por isso que muita gente chega aqui em Rio Branco, chega no Acre e se espanta, porque isso é uma realidade que não acontece, sabe, numa cidade como São Paulo. As tribos, existem várias tribos, mas elas estão ali isoladas, cada um no seu mundinho, e não se conectam, assim, que é uma pena. Aí você vem para Rio Branco e vê todo mundo se misturando, você vai num evento, você vê um secretário de Estado do lado na mesa com um ajudante de pedreiro que trabalhou a semana inteira, juntou uma grana e foi lá para tomar uma cerveja. Então, assim, isso é uma coisa que só existe no Acre mesmo. Bom, gente, nós vamos fazer um intervalo, mas a conversa não acabou não. Vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O
O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com a banda Los Porongas, programa que está sendo gravado hoje aqui no Parque Capitão Ciríaco, em Rio Branco. Bom, Diogo, Jorge, João, Márcio, o mercado de São Paulo não deve ser fácil de atingir, quer dizer, nós estamos falando de um universo de quantos milhões de pessoas? 11 milhões? Qual é a população? 12 milhões, né? Então é bem devagar esse processo. Mas hoje, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, vocês já sentem um trabalho mais próximo do público paulista? A gente sente. A gente costuma dizer que esse ano que a gente passou em São Paulo foi um ano fazendo um trabalho de formação de público. A gente fez um caminho, e está fazendo esse caminho ainda, que toda banda de rock, de música autoral no Brasil que se muda para São Paulo tem que fazer, que é o caminho das casas noturnas, um universo mais underground de São Paulo. Mas é nesse caminho onde você toca em boates que às vezes tem estrutura de som piores do que as que a gente encontrava aqui em Rio Branco há algum tempo. Ah, é? Tem coisa muito ruim. A reclamação do som é a mesma? É a mesma. Continua no mesmo lugar. Isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A qualidade das casas noturnas para o tipo de música que a gente faz, que recebem bandas como a gente, é difícil você encontrar uma casa com uma estrutura bacana. A gente tocou em Curitiba, no Jokers, que é uma casa muito, muito legal, mas a maioria, assim, a regra em São Paulo, nas casas noturnas, não é uma coisa muito boa. O Anzol tem uma teoria. Como é que é a teoria do Radiohead, Jorge? Se o Radiohead tivesse... Nas casas noturnas que a gente começou a tocar em São Paulo, logo quando a gente chegou, o Anzol sempre dizia que se tivesse o Radiohead tocando travestido de outra banda, todo mundo ia estar, tipo, dançando e andando na banda que estivesse tocando. É a cultura da balada. Na verdade, eu acho que isso há um tempo existia aqui em Rio Branco também, que assim... O cara vai pra festa, tem uma banda tocando, ele passa a noite lá bebendo, azarando. Assim, se você perguntar pra ele a cor da bateria do baterista, ele não vai saber, porque ele simplesmente nem olhou. Ele nem sabe. Tocando, né? Agora, paralelo a esse circuito que a gente está tocando, assim, durante esses 14 meses de São Paulo, é muito legal porque a gente, eu acho que tivemos até uma dose muito grande de sorte, porque a gente começou a entrar também em um outro circuito, né, que é dos teatros, dos projetos culturais, né? O ano passado a gente gravou o DVD pelo Itaú Cultural, a gente tocou no Sesc, no Sesc Pompeia, assim, que é um dos templos da música paulista, por que não dizer da música brasileira. A gente tocou também no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, assim, e esses lugares, sim, assim, valem muito a pena, porque geralmente você tem uma estrutura melhor, e aí as pessoas vão para assistir a banda, assim, não é uma boate, não é uma balada onde o show faz parte da programação da casa noturna, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, nós conseguimos entrar nesse circuito, assim, que é o sonho de toda a banda que tá em São Paulo batalhando um lugar ao sol, que é entrar nesse circuito dos Sescs, né, do Itaú Cultural, vários projetos, né, que é o o Sesc que promove. Que consegue sustentar a banda. Que pagam os melhores cachês, né, onde você tem uma melhor estrutura para se apresentar. Mas o circuito das casas noturnas também, dos Inferninhos, da Augusta, eles são importantes porque faz com que a banda se sinta viva, assim, porque eu acho que justamente nesses momentos de adversidade, e a gente tem vivido muito isso, né? Assim, são verdadeiras batalhas que a gente trava, assim, de chegar num lugar onde ninguém conhece a banda, onde as pessoas não estão dispostas. Outra mística, assim, que a gente desmistificou em São Paulo, que é isso. Na verdade, em São Paulo você pode ir para uma casa noturna onde as pessoas não estão dispostas a ver o novo. Então, assim, a coisa do cover, que a gente sempre criticou aqui em Rio Branco, a gente sempre combateu, em São Paulo existe também. Assim, você está tocando suas músicas próprias e o cara pediu uma música do Raul Seixas, pediu uma música do Los Hermanos. Então, assim, é uma verdadeira batalha você subir no palco diante de um público que não está disposto a conhecer nada de novo, e você chegar lá, cara, contar 1, 2, 3, 4, começar o teu show e mostrar o teu trabalho. Assim, isso tem sido muito gratificante, porque geralmente... depois do show, assim, geralmente a gente tem assim o feedback do público, né? Uma resposta do público. Aliás, isso é uma coisa que deixa a gente muito grato, assim, consciente de que a gente realmente fez a escolha certa quando a gente decidiu sair de Rio Branco e ir para São Paulo e acreditar na nossa música. Em 1 ano e 4 meses, a gente estava fazendo as contas, a gente fez aproximadamente, ou talvez 60 shows.
Em 1 ano e 4 meses em São Paulo, 60 shows. Entre o Inferninho, vivendo a era dos extremos. Entre o Inferninho na Augusta e o Itaú Cultural, que te paga um cachê maravilhoso e ainda grava um DVD, que vai ser o material que a gente vai ter para divulgação desse ano. Uma coisa que a gente sempre ficou muito tranquilo foi que depois de todos os shows, daquele show que tinha pouca gente ao show na virada cultural, por exemplo, onde a gente terminou o show com, sei lá, com mais de 3 mil pessoas assistindo a apresentação da banda. Nenhuma vez a gente começou a tocar e as pessoas acho que foram embora. Eu lembro muito de uma Tinha situação. pouca luz na casa? Tá? Não, eu lembro muito de uma Deu situação. Deu para perceber bem o público, assim, Não, né? na Altis, é uma casa na Augusta, e a gente foi fazer um show, acho que meio de semana, e porra, não deu ninguém, cara. Esse dia devia ter, sei lá, 30 pessoas. Mas o fato é que quando a gente começou a tocar, as pessoas que estavam lá em cima na boate desceram, uns casais de namorado, e na casa noturna em São Paulo as pessoas sentaram no chão e assistiram ao show. Né? E aí eu lembro que terminou o show, eu bati nas costas do João e falei assim: João, tá vendo que a gente passou aqui hoje? Só não quero ter vergonha de nada do que eu fiz, meu amigo. E vamos seguindo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que polêmica é essa envolvendo vocês e o selo Sr. F? João, você... Eu não aguento mais falar sobre isso. Não, eu vou tentar resumir essa história toda com um filme italiano chamado Cinema Paradiso, que conta a história um senhor chamado Alfredo, que ele é o projetor de cinema, o único cinema na cidadezinha, e ele conhece um garotinho chamado Totó, acho que ele tem uns 6, 7 anos, e eles desenvolvem uma amizade assim enorme, e os dois amam o cinema. E aí o Totó, quando chega aos 15 anos, ele sai da cidade, ele vai embora da cidadezinha dele para estudar cinema em Roma. E na despedida do Alfredo com o Totó, o Alfredo chega pro Totó e fala assim: olha, você nunca me escreva, nunca volte para me visitar, porque eu não vou querer recebê-lo. E aí, assim, porque o Alfredo, na verdade, ele sabia da importância que era pro Totó sair daquela cidade pequena e evitar que ele fosse tentado para voltar, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente acha que aconteceu foi justamente isso. A gente sempre conversava com o proprietário do selo que a gente fazia parte, e a gente sempre discutia justamente isso, de chegar um momento onde o selo ou a banda ficasse grande demais para o selo. E o que a gente sempre conversava era que ele teria a grandeza do Alfredo, de chegar para a gente dizer assim: galera, eu só posso chegar até aqui e vocês continuam. Então, assim, eu acho que na verdade foi isso que aconteceu na relação dos Porongas com o Sr. F. Mas isso aconteceu porque a gente foi convidado por uma produtora que trabalha há mais de 10 anos no show business brasileiro, é a Barra Vento Arts, que é a nossa atual produtora. Quem está à frente dela é o Glauber Amaral. Que é o mesmo produtor do Vanguard. É o mesmo produtor do Vanguard. E assim, tem desenvolvido um trabalho super bonito com o Vanguard. Em nenhum momento nós optamos por sair do selo Sr. F. Que fique bem claro que é uma produtora, que agencia a carreira do artista, não é uma gravadora, não é um selo, né? São duas coisas distintas. E o nosso intuito era o de fazer com que a nossa carreira continue sempre um passo após o outro, cada vez maior, porque essa é a intenção, esse é o intuito. E tudo que uma banda precisa é de alguém pensando junto, trabalhando. Existe um nível de produção que a gente precisa atingir, e esse contato que a gente recebeu do Glauber nos possibilita isso, além de ingressar mesmo no mercado de música profissional. Tá, mas vocês assinaram então com uma produtora, digamos, mais profissional. E aí, independente, polêmica à parte, né? Qual é a expectativa para isso agora? O que se espera agora? Porque eu já vi, por exemplo, a Vanguard no Serginho Groisman, uma projeção, projetos da Globo. Não estou querendo dizer que isso seja o objetivo. Enfim, mas percebe-se uma produção muito mais organizada, muito mais profissional, com contatos muito mais fortes, né? Como é que fica essa... Ficou bem claro lá na reunião lá que a gente teve, que não vai ser assim, hoje e amanhã a gente já está no altas horas. Vai ser uma relação que vai continuar caminhando, sei lá, um trabalho de formiga. Trabalho a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Que pode dar certo ou não também, né? Não tem a produtora deve estar arriscando tanto quanto vocês, né? Claro.
Na verdade, a gente está passando por um momento que é do quê? De dar continuidade à nossa carreira. O Glauber e a Barra Vento Artes entrou na história dos Porongas, na carreira dos Los Porongas, para fazer com que a gente acesse níveis de mercado que nós ainda não tínhamos acessado. E isso envolve o quê? Envolve exposição na mídia, envolve melhores contratos, envolve melhores shows. E se a gente aceitou a proposta da Barra Vento, é porque nós que estamos vivendo em São Paulo, que estamos pagando as nossas contas com a nossa música, nós sabemos que hoje foi a melhor coisa que os Porongas fez. Até porque, apesar de nós sermos oriundos de uma movimentação que se criou no país, que foi o circuito fora do eixo, onde o próprio Senhor F é muito respeitado, esse circuito ele não sustenta uma banda, um artista. Ainda hoje não. E nós estamos vivendo em São Paulo de música. Isso é meio controverso, porque todo mundo diz que quer viver de música, mas o circuito não sustenta. Aí como é que faz? Não sustenta. Eu acho que essa controvérsia ela existe assim, unicamente por muitas vezes o circuito independente não se vê como um meio do processo, sabe? E eu acho que é aí que reside o grande problema, assim. O circuito independente, os selos independentes, a articulação dos festivais independentes, elas têm que se posicionarem etapa, né? Nesse processo por uma etapa, por um meio, que é fundamental, sabe? É muito importante hoje para um artista que está começando, que seja talentoso, que sua carreira artística seja promissora, que ele possa passar por esse processo que hoje o circuito independente proporciona, que é tocar em bons festivais, tocar num bom som, ter um espaço na mídia especializada também. Mas isso é um meio, isso é um processo. Existe um outro nível acima disso ainda, entendeu? Que não é o nível e não é o meio que o circuito independente combate, né? Muitas vezes o que tem acontecido é que o circuito independente tem colocado a nossa relação, por exemplo, com uma produtora que nem a Barra Vento Artes, entendeu? Como se fosse uma relação monstruosa, injusta, com aquele empresário do charuto que senta ali e fala assim, não, aqui ó, 95% é meu. E não é assim, cara, sabe? A gente vem desse circuito, a gente foi criado dentro desse circuito e a gente tem maturidade suficiente para poder distinguir o que é uma relação justa. E nisso o processo foi importante, porque o amadurecimento vem daí, de percorrer esses festivais. Ele te possibilita isso, assim. Ele te possibilita ter maturidade suficiente para identificar uma parceria que possa ser prejudicial e que possa ser benéfica para a tua carreira, sabe? Assim, seria diferente se a gente fosse um bando de moleque, sei lá, criado no Rio de Janeiro, vislumbrado, e aparecesse um cara da Universal e falasse assim, olha, vou contratar vocês, 90% é meu, vou fazer uma prensagem de 10 mil CDs, vocês ficam com 20 centavos de cada CD, e a gente fala assim, nossa, isso é maravilhoso. Assim, o meio independente não propiciou essa forma de pensamento pra gente, sabe? Ele permitiu a gente fazer uma leitura disso como algo prejudicial para a carreira artística, entendeu? Agora, a parceria que nós estamos fazendo com a Barra Vento, com o Glauber no caso, em nenhum momento ela soou como prejudicial, soou como injusta para as pretensões artísticas da banda, sabe? Assim, pelo contrário, a gente acha ela justa, entendeu? Levando em conta o empenho que vai ser despendido tanto por nossa parte como pela parte da produtora também. Para fechar a conversa, disco novo. É uma realidade? Vocês estão pensando? Como é que vocês estão trabalhando essa ideia? A gente está pensando, está trabalhando essa ideia. A gente está que nem atendendo telemarketing. Estamos pensando, trabalhando só no gerúndio. Vou passar para o setor competente. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente chegou em São Paulo, acho que os planos eram justamente de lançar o disco novo no ano de 2008. Só que a gente não contava com a gravação do DVD, né? Do show ao vivo que se transformou num DVD que a gente vai estar lançando agora, provavelmente em setembro. Então, assim, a gente vai ter mais... Se durante o ano de 2007 nós divulgamos o CD que nós lançamos pelo Senhor F, agora a gente precisa de um tempo justamente para lançar e divulgar o DVD. Então, assim, eu acho que o próximo disco... 2009, né, com certeza, assim, eu acho que a gente já... Fica para 2009, a gente está começando a produzir as músicas novas, assim, tem muitas ideias, tem muitos esboços. Desculpa te interromper, mas uma coisa, voltando a essa coisa dessa mudança para a produtora, é uma coisa, inclusive, que a gente vê
muito importante, está sendo muito importante para a banda. Por quê? Porque quando a gente chegou em São Paulo, a gente teve que... a gente era músico, a gente era road, a gente era produtor, a gente era empresário. Então com todas essas tarefas, a gente esqueceu justamente da parte musical. Então a gente não estava ensaiando, a gente não estava compondo, justamente porque a gente tinha que se preocupar com todos esses processos, todas essas etapas do processo que é você se virar fazendo música em São Paulo. Então, acho que com o ingresso dos Porongas numa produtora, isso também eu acho que é uma facilidade a mais que a gente vai ter, porque a gente vai ter muito mais tempo para pensar na música, nas composições, nas ideias, que a gente não vai ter que estar pensando em fazer o contrato, em levar o equipamento, coisas que a gente, durante esse ano, é o que a gente fez, né? Então, assim, eu acho que essa coisa vai, inclusive, fluir muito melhor, né? Total. A ideia é que esses dias que a gente estiver aqui em Rio Branco, que eu acho que é o nosso grande lugar inspirador, né? A gente compõe alguma coisa, porque a ideia é essa. Ainda bem que a fonte está por aqui, né? Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês no Ideias da Aldeia. Obrigado a você, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.